Glória a Deus. A graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Bendito seja o nome poderoso de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Sou seu amigo, irmão Van. Estamos examinando as Escrituras e trazendo para você do canal Iluminados pela Graça esse estudo abençoado sobre os últimos dias. Eu lembrei aqui agora, eu quero deixar aqui o meu abraço, a minha alegria e a paz de Cristo, o Cristo eterno, ao meu amigo, eu chamo ele de meu primo, meu amigo, meu irmão, irmão Alberto Santos. Aí no canal, quando você vê Alberto Santos, é o meu amigo Alberto Santos. Aonde ele está, Cabedelo, qualquer lugar do Brasil, ele assiste, ele é bem participativo e nos estudos. Ele não perde um estudo, toda noite ele está lá, todas as 7 horas da noite ele está ligado no canal e nos estudos. Então, meu irmão Beto, meu primo Beto, meu irmão Beto, um abração, bem forte. Estou aguardando o senhor para a gente fazer aquela pescaria. Vou lhe dar uma aula de pesca, você vai ver o que é pegar peixe. Já estou esperando você, já é só ligar para a gente comprar o camarão e fazer aquela pescaria. Meu irmão Beto, sua esposa, minha sobrinha Denise, irmã Eliane, irmã Daniel e os demais irmãos aí de Costinha. A todos, um forte abraço e vamos à luta, porque o tempo é ouro. Então, a vinda de Jesus, tudo aconteceu nos últimos dias. E eu ainda vou detalhar para você os acontecimentos, a ressurreição, não só a vinda de Jesus, a grande tribulação, o princípio de dores, uma série de acontecimentos que ocorreram nos últimos dias. Olha o que é que Pedro diz. Então aqui já é o quarto texto, já é a quarta vez que eu cito para você, que é sobre os últimos dias. Então vamos aqui agora, vamos ler agora Pedro, segunda carta de Pedro aos seus irmãos judeus, capítulo 3, versículo 3, que diz assim o texto sagrado, antes de tudo, saibam que nos últimos dias, olha Pedro também falando sobre os últimos dias. Pedro poderia falar, ou pôde falar sobre os últimos dias, sim. Por quê? Porque Pedro, como os demais discípulos e a igreja contemporânea de Pedro, estava aguardando a vinda do Filho do Homem em 70. Pedro, aqui, estava no ano, quando ele escreveu esta carta, ele estava no ano 62 a 65, ou seja, antes do ano 70, com a vinda do Filho do Homem, a queda do templo e a grande tribulação. Então Pedro, com certeza, só Pedro e os apóstolos pôde expressar de que, antes de tudo, saibam quem eles, os irmãos de Pedro, eles deveriam saber que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias compaixões. Então, no capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 1 diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então, Pedro está falando para os seus irmãos da fé gloriosa no período do primeiro século, da primeira era cristã. Pedro estava no ano 62 a 65, quando informou aos seus irmãos contemporâneos sobre esta passagem aqui de 2 Pedro,
Segunda Pedro, deixa eu ver aqui, Segunda Pedro, quando ele diz 3:3, ele diz: antes de tudo, aqui ó, antes de tudo, saibam que nos últimos dias, então eles estavam vivendo o período curto, um período de últimos dias. Eles chamaram de últimos dias o fim de uma era mosaica, ou fim, que no grego diz aion, um período de anos, né, de dias ou de anos, né, muito curto, que eles estavam vivendo do ano 62, 65 no máximo, quando Pedro escreveu isso aqui, para o ano 70. Então sim, eles sim poderiam dizer que estavam nos últimos dias. Bom, vamos entrar aqui nesse detalhe aqui agora. No capítulo 1, versículo 3 do Apocalipse, olha só como bate aqui. Então você já viu que eles concordam. O mesmo Espírito que estava em Paulo, dizendo: Paulo, é chegado o tempo, é chegado o dia, está se aproximando a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem 70, era o mesmo que estava em Pedro, em Tiago, né, em Judas. Então, aqui ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Olha só, vamos ver o que é que diz aqui Apocalipse 1:3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aqui ó, tempo próximo, Apocalipse. Um Apocalipse, né? Para a religião evangélica, quantos anos está durando esse próximo aqui? E quantos anos vai durar? Só essa perguntinha. Agora, no capítulo 1, versículo 3 do Apocalipse, que foi escrito mais ou menos no ano 68, 69, certo? João usou o substantivo masculino também aqui, ó, para próximo, kairos, para se referir ao tempo de crise, de tribulação. Eles estavam já na grande tribulação. Para se referir ao tempo de crise, tempo final, os últimos tempos ou os últimos dias, que marcaria para eles, para os judeus e para a igreja do primeiro século, né, marcaria a vinda do Filho do Homem em seu reino, o juízo final e a consumação de todas as coisas. Então, esse tempo aqui de estudo, kairos, esse tempo aqui marcou para eles, quando João escreve, e eles leram que o tempo está próximo, kairos para eles, pronto, a grande tribulação está estourando, né, o juízo está chegando, Jesus está voltando, e isso tudo vai acontecer quando? No final daquela era, ou no final daquela geração, como disse Jesus, vai bater no mesmo. Mateus 24:34, não passará esta geração, e o tempo estava próximo, e tudo iria acontecer como realmente ocorreu no ano 70. Romanos 13, vamos só lembrar aqui, Romanos, capítulo 13, versículo de número 11, olha o que diz Romanos 13:11, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima. Estava ou não estava? Estava. Mais próxima do que quando cremos, né? Também, 1 Tessalonicenses 5, vamos só ler, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Irmãos de Tessalônica, lá do primeiro século, do ano 50 a 55. Não nós, não esqueça nós. Aqui não está falando com você. Paulo escreveu para eles, para a era deles, para o tempo dele, geração de Paulo. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever. Eles sabiam muito bem. 2. Pois vocês quem? Os tessalônicos, a igreja que Paulo estava escrevendo. Vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. Olha o que era o dia do Senhor para eles.
quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então o dia do Senhor para os discípulos é nada mais, nada menos do que a grande tribulação. Tranquilo? Tranquilidade? E também 1 Pedro, ainda para fechar aqui, 1 Pedro, capítulo de número 4, e o versículo 17, que diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Chegou a hora, era o fim para eles. Não tinha mais tempo para eles, porque aquele aion, aquela era, aquele período, aquela dispensação, a lei tinha que acabar. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, com quem? Com eles, conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus, dos judeus incrédulos, né? Então voltando para Efésios, então você começa a perceber que toda a Bíblia, né, ela se cumpriu em 70. Não adianta se espernear, xingar, chamar de herege, de doido, de lunático, de fanático, de pervertido, de que tem demônio, que está fora da igreja. Não adianta. A Bíblia, esta palavra aqui, ela que fala. E não apenas eu estou transmitindo, repassando ela. E é ela que está falando com milhares e milhares e milhares de crentes que se autodenominavam evangélicos, testemunha de Jeová, adventistas do sétimo dia, e hoje são o quê? Cristãos. São de Cristo e do Cristo ressuscitado. Não são de Jesus de Nazaré. Não praticam as obras de Jesus de Nazaré, mas praticam agora o que? O Evangelho da graça de Cristo, que foi revelado a Paulo por intermédio de Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado, né? E Paulo ali revela a igreja, e foi passando. O primeiro pacto, a primeira dispensação, ou a primeira aliança, né? Que terminou em 70. Jesus vem ali no ano 33, morre, derrama seu sangue e apaga, aniquila o pecado dos judeus, a condenação, e nós fomos enxertados na videira verdadeira, fomos escolhidos por Ele, e hoje estamos aqui no novo céu, na nova terra, esperando apenas a nossa partida para habitar com o Senhor para sempre. A Ele toda honra e toda glória. Então, voltando para Efésios capítulo 1, versículo 9. Vamos aqui, Efésios capítulo 1, versículo 9, que diz: e nos revelou o mistério da sua vontade. Vamos voltar para cá. De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Presta atenção aqui. Deus, Paulo está... Se você voltar aqui o 8, vamos voltar para o 8. O qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Aí o 9. E nos revelou, Deus revelou o mistério da sua vontade. O mistério, que mistério era esse da vontade de Deus? 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, essa dispensação aqui, né, seria a nova dispensação na plenitude dos tempos. Aqui era a velha dispensação que estava acabando, a dispensação da lei, das ordenanças da lei. Esta aqui estava acabando, porque ela já estava no tempo completo, né? Vamos supor, ela já estava no ano 68, 69, e a plenitude seria 70. Então eles já estavam na plenitude dos tempos, né? De Kairos. Então, pleroma, tom Kairos, plenitude dos tempos. Agora, aqui, dispensação da plenitude dos tempos, que ele diz aqui, eis oikonomiam tu pleromatos ton
Kairon. Está aqui, plenitude, na dispensação da plenitude dos tempos. Então aqui está dispensação, esta palavrinha aqui, ó, foi um plano de Deus, isto aqui, porque está no pretérito, essa palavra aqui, isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Então dispensação aí foi um plano de Deus, um plano divino, organizado para trazer salvação tanto a judeus como a gentios pela fé. Então, no finalzinho disso aqui, Deus derramou em Cristo a salvação eterna mediante a graça. E tirou dos judeus a lei, tirou dos judeus os sacrifícios, o cerimonialismo, e colocou agora a graça para salvar, né, o favor imerecido, a graça que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O Cristo foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então isto chama-se plano de Deus. Dispensação aqui, ó. Aqui está o plano de Deus. Por isso que ele diz no versículo 9, ó, e nos revelou o mistério da sua vontade, certo? O mistério da sua vontade. Qual foi a vontade de Deus desse mistério? De salvar na plenitude dos tempos, de salvar, né, por intermédio do sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo, né, tanto judeus como gentios. Agora, isso pela fé pela fé. Quando este plano foi revelado, está aqui, ó, versículo 9, e revelou o mistério da sua vontade. Quando é que este plano foi revelado? Aí ele explica no versículo 10, aqui, ó, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, antes de 70, este plano foi revelado em Cristo no ano 33, quando Cristo morre, derrama seu sangue, derrama seu corpo, ressuscita para a eternidade, e assim o plano da salvação se completa em Cristo Jesus. Agora, a dispensação foi até 70, com a segunda vinda do Filho do Homem. Então, este plano divino organizado para trazer salvação, tanto de judeus como gentios, foi revelado na plenitude dos tempos. Então, Efésios capítulo 3, aqui também, ó, capítulo 3, versículo de número 9, olha só. E esclarecer a todos a administração, que é o plano de Deus, desde o mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto. Isso é muito sério. Isto é muito profundo. O que Paulo escreve para esta igreja. Olha que conteúdo, olha que profundidade. A esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas, Antigo Testamento, foi mantido oculto em Deus, oculto nele, em Deus, que criou todas as coisas, certo? Então estava lá oculta em Deus. Agora, Gálatas, e isso foi manifestado em Cristo. Gálatas foi revelado em Cristo. Capítulo 4, versículo de número 4. Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, um pouquinho antes de 70, leram a plenitude, porque a máxima da plenitude, o tempo fechou, a dispensação, o aion, a era dos judeus, fechou em 70. E eles já estavam vivendo na plenitude dos tempos, ou nos últimos dias. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus, olha que maravilha, enviou seu filho, nascido de mulher, olha o tempo, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha só, a lei aqui ainda
existia, perseverava. Então Jesus foi um judeu e obedeceu à lei. Jesus foi batizado, Jesus guardou o sábado, Jesus participou da Páscoa, que foi a ceia dos judeus, a Páscoa, a ceia dos judeus. Jesus jejuou 40 dias. Tudo isso porque ele era um judeu e nasceu debaixo da lei. Ele não poderia negar nenhuma ação da lei, nenhum pedido da lei. Então ele tinha que cumprir a lei. Para quê? Para que ele levasse a lei para o Calvário e assim eliminasse a lei dos judeus, tirando ali a culpa, né, dos judeus e transferindo agora, tirando a lei e manifestando a graça, manifestando a salvação por meio da fé. Mas voltando para cá, então, na plenitude dos tempos. Agora, a dispensação da plenitude dos tempos. Ou no final, aqui, ó, plenitude dos tempos, também pode ser, podemos dizer que foi no final da antiga dispensação, ou nos últimos dias. Jesus se apresentou aos judeus, a Israel, ao seu povo, na plenitude dos tempos, ou no final da dispensação, ou nos últimos dias. Tranquilo? Agora, o que significa a antiga dispensação? Isto aqui, ó. Primeiro, vou voltar para cá, Efésios capítulo 1, versículo 10. Aqui. Deixa eu colocar aqui algumas versões para a gente entender aqui. Na dispensação da plenitude, vamos colocar fiel. E de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Vamos, deixa eu ver outra aqui. A transformadora. E o plano é este, no devido tempo reunirá a sua autoridade, né? Mas eu quero que fique naquela plenitude, para a gente ter na King James atualizada, tudo quanto existe, de congregar aqui na dispensação da plenitude dos tempos, né? Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra. Vamos voltar aqui para a fiel, certo? Você viu que as traduções, elas conseguem segurar praticamente o mesmo objetivo. Ela traz a mesma ideia do texto. Bom, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Pronto. Agora, o que significa, né, esta palavra para nós? Apenas o significado. Mas não vai alterar nada na tua história, não vai alterar nada no contexto da humanidade, no século 21, 22, 23, 25, século 30, século 50, nada disso aqui vai alterar. Por quê? Porque isto aqui, esses acontecimentos, são fatos históricos que ficaram no passado. Isso aqui mudou a história dos judeus. Essa dispensação, plenitude dos tempos, foi quando Jesus nasceu. E isto aqui sim aconteceu, né, nos primeiros 70 anos, né, do primeiro século. Então, isto aqui para nós é apenas história. Vamos lá, mas vamos ver aqui. O que significa, né, dispensação? Antiga dispensação. Aqui é a antiga dispensação. Porque ainda está, Paulo quando escreve isso aqui, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude, ele está falando ainda da antiga dispensação, que ela só concluiu, né? Ele está no ano 50 e pouco aqui. Essa antiga dispensação foi até o ano 70, com a queda do templo. Então tudo ainda tinha um finalzinho de coisas, de acontecimentos, né, que deveria ser concluídos, terminados no ano 70. Então, por isso que eles estavam ainda na antiga dispensação. Agora, veja o absurdo da religião. Veja como são os pastores.
Paulo fala apenas de duas, a Bíblia fala de duas dispensações, mas a religião fala de 7 dispensações. Então veja que como eles começam a alterar, como eles, os pastores, né, os teólogos, doutores de anéis, e falam de 7 dispensações. Então nós estamos vendo aqui a antiga dispensação, certo? E depois a nova. A antiga era da lei, velho aion, mosaica, lei de Moisés, sacrifício, né? Derramamento de sangue de animais. Isso tudo estava na antiga dispensação que terminou em 70. A nova dispensação fala do sacrifício de Cristo, o derramamento do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, e a salvação pela graça, pela fé, pela fé. Você vai ver isso e vai ficar aqui maravilhado com, né, as revelações, né, na palavra, nas escrituras. Vamos lá. Então, o que significa dispensação? Uma boa parte dos teólogos evangélicos, né, ele divide, né, essa boa parte divide, ou até melhor, né, os teólogos acharam, os teólogos dos dias de hoje, os teólogos evangélicos, os teólogos adventistas do sétimo dia, os teólogos da religião Testemunha de Jeová, acharam 7 dispensações na Bíblia. 7. Mas é como eu digo, o herege somos nós, que ensinamos a verdade. Falamos a verdade, 2 dispensações. Mas os teólogos não. Os doutores da lei acharam 7. Eu vou citar as 7, não vou comentar as 7. Eu vou apenas citar para você ter uma ideia de como os doutores da lei, né, os pedidores de dízimo acharam 7 dispensações. Para encher os livros, eles viram que só tinha 2, mas como ficou só apenas 2 folhas no livro, aí disse, não, vamos acrescentar mais 5, que é para poder não ficar tão feio o meu livro. Olha só. Então, a religião evangélica conseguiu achar na Bíblia 7 dispensações inexistentes. Vamos ver. A primeira dispensação que eles acharam que não está na Bíblia. A dispensação da inocência. Não vou comentar. Você pesquisa que você vai achar. Agora não creia que isso não existe. Isso é uma acrescentação apenas para questão teológica, mas você não encontra na Bíblia. A dispensação da inocência, a segunda dispensação que os pastores acharam na Bíblia foi a dispensação da consciência. A terceira dispensação, dispensação do governo humano. A quarta dispensação, dispensação da promessa. A quinta dispensação, dispensação da lei. A sexta dispensação, a dispensação da graça. E a sétima dispensação é a dispensação do milênio. E ainda eles dizem, os pastores religiosos das religiões evangélicas, Testemunho de Jeová e do sétimo dia. Eles dizem o seguinte, dizem assim, 5 dessas dispensações já foram cumpridas. Estamos na sexta. Qual é a sexta que eles dizem? A graça. Estamos na sexta dispensação, que é a dispensação da graça. E já está no finalzinho da sexta dispensação da graça. Por quê? Porque eles dizem, os pastores religiosos futuristas, dizem que a sétima e a última dispensação já é o milênio. Entendeu? Não vou comentar esta acrescentação, né, das dispensações dos religiosos pastores, inventores de livros e de anéis, que não acrescenta em nada. Agora, presta bem atenção que eu vou mostrar aqui para você. Olha só, olha aqui agora, presta atenção aqui. A história da redenção, ou da dispensação, essa história, né,
redenção ou dispensação, na Bíblia, ela é vista sobre dois pactos. Aqui, ó, dispensação. Dois pactos, somente. Dois pactos ou duas alianças. Não 7, mas 2. Por quê? Porque não são dois pactos? Não são duas alianças? A antiga e a nova, novo pacto e o antigo pacto? Então são duas dispensações. É mais lógico, é mais óbvio, é mais bíblico. Beleza? Então vamos lá. Dispensação. A Bíblia ela só apresenta dois pactos, duas alianças. Uma aliança, né? O pacto das obras, feito com Adão, Moisés, até a cruz. Pronto. É simples. Então o pacto das obras da lei, lá com Adão, depois foi feito o pacto com Moisés, né? E de Moisés foi até a cruz de Cristo. Esta foi a dispensação, a antiga dispensação, até a cruz de Cristo. Ali, certo? Quando chega na cruz, começa ali agora o sacrifício, a salvação pela fé. E a dispensação, né, que foi esta era, os últimos dias, ele perdurou até o ano 70. Tranquilo? Mas o pacto foi até a cruz, até o derramamento do sangue de Jesus. Enquanto Jesus não derramasse o seu sangue, estava em vigor a antiga aliança, o antigo pacto. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Beleza? Tranquilo? Então, o pacto das obras que foi feito com Moisés até a cruz. Agora, esta aliança foi feita sempre com o mesmo povo. Não mudou de povo. Como é que são 7 dispensações? Se foi sempre o mesmo povo, os hebreus, os judeus, Israel, Deus fez a primeira aliança, o primeiro pacto com os judeus. Ele passou de judeus para outro povo? Não, continuou com eles. Ele mudou os pactos ali? Não. Foi o pacto de quê? Das obras, da lei, dos sacrifícios, das cerimônias. Então, essa foi a antiga dispensação. E não tem outros meios. Não adianta aqui querer acrescentar. Não. O antigo pacto foi feito com Deus, Moisés e a lei. Ok? Deus, Moisés e a lei. Tranquilidade? Beleza? O primeiro pacto, a antiga aliança, o antigo pacto. Agora, então esta dispensação aqui das obras foi até Cristo, até a cruz. Ou chamado também antigo pacto. Já no novo pacto, ou na nova aliança, né, feita com os eleitos, os escolhidos por Cristo, foi feita na cruz. Na nova dispensação feita na cruz, a salvação, tanto de judeus como de gentios, só por meio da graça, é o que eu vou mostrar para você. Na antiga dispensação, gentios não tinham acesso, porque era por obras. E Deus não deu a lei a nenhuma outra nação, a não ser a Israel. Tranquilo? Então, a antiga dispensação, no antigo pacto, na antiga lei, Deus e Israel, por meio da lei. Moisés, Deus dá a Moisés, Moisés entrega ao povo. Na nova dispensação, que é o plano de Deus, o projeto de Deus, que é chamado de dispensação, a salvação tanto de judeus, agora não era mais exclusividade dos judeus, a salvação se estendeu para os gentios. Olha a maravilha. Então, tanto de judeus, salvação na nova dispensação, que foi tanto para judeus como para gentios, a salvação só por meio da graça. Vamos ver isto.
sem nada, nenhuma obra. Você não precisa fazer jejum, você não precisa dar dízimo, você não precisa guardar sábado, você não precisa fazer voto, você não precisa fazer nada da lei, se batizar nas águas, você não precisa tomar ceia para ser salvo, nada. Pergunta ao seu pastor se ceia salva. Se ele disser, você me escreva aqui, ó, ele disse que a ceia salva. Eu apago o meu canal, nunca mais eu boto um vídeo sequer. Ou qualquer obra da lei pode salvar. Pergunta a ele. Pergunta. Então, isto tudo era obra da antiga dispensação. Você está entendendo como é sério o negócio? Como a gente foi enrolado? A gente estava debaixo da antiga dispensação sem saber. Hoje nós estamos na nova dispensação, feita na cruz do Calvário, pelo derramamento do sangue de Jesus, e não sangue de bode, de carneiro, nem de cabra, nada disso. Não, nós estamos na nova dispensação, da cruz para cá. Tito capítulo 2, versículo 1. Olha o que é que diz Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Preste atenção nestes versículos que eu vou citar para você. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. O que foi manifestado a todos os homens? A lei ou a graça? Primeira, deixa eu tomar um golinho de água que o assunto agora vai ficar bom. Minha esposa está só olhando ali e está rindo. Presta atenção que o assunto agora vai ficar quente, gostoso daqui para frente. Vamos lá. Você entendeu as dispensações? A antiga dispensação para os judeus, lei. A nova dispensação, graça. Tanto judeus como gentios são salvos. Acabou-se. Pelo sacrifício de Cristo. Olha só. Então aqui ele diz, ó, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. O que se manifestou na nova dispensação? A graça salvadora. Beleza? Vamos aqui agora. Atos 15, versículo 1. Atos. Eu espero não ter errado aqui nenhum texto. Atos capítulo 15, versículo de número 1, que diz: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos considerardes, se não vos circuncidardes. Não, perdão. Atos, capítulo 15, versículo 11. O 1 é o contrário. O 1 é a antiga dispensação. O 11. Mas, olha que maravilha. Mas, cremos que seremos salvos pela graça do Senhor. Nova dispensação. Nova dispensação. Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles, os judeus, também. E isto é nova dispensação. Isto aqui começou na cruz. A antiga dispensação é antes da... Ela freou na cruz. Agora, os últimos dias, ela só freou em 70, com a queda do templo e a vinda do Filho do Homem. Tem mais. Tem mais. Efésios 2... Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque, pela graça, não mais por nenhuma obra da lei. Aqui não tem jejum, não tem dízimo, não tem ceia, não tem batismo nas águas, não tem nada da lei. Porque é nova dispensação. Eita glória! Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, vem de cima. 9. Não vem da lei, para que ninguém se glorie, judeus nem gentios. A da lei, eu guardo o sábado, eu dou o dízimo, eu faço jejum, eu participo de ceia. Não vem daí, acabou-se. É dom de Deus, vem para a alma, para o coração, para o espírito, para a mente do homem. E para encerrar aqui, né? Romanos 11, Romanos
capítulo 11, versículo de número 5. Sim, presta atenção aqui, igreja. Assim, pois, também, agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da lei. O remanescente, segundo a eleição da graça. Da graça. Da graça. O 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras da lei. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras da lei, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Deixa eu botar nessa versão aqui, para o senhor ter um entendimento melhor. Neste versículo aqui, ó, olha só. Porquanto, se é pela graça, já não o é mais pelas obras. Caso fosse a graça, deixaria de ser graça. Outra versão aqui, transformadora. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Isto é graça, isto é novo pacto, isto é nova aliança, isto é nova dispensação, não mais pela lei, é pela graça, meu irmão, minha irmã. É o favor imerecido de Deus, é graça. Foi feita na cruz e não na letra de Moisés, nas tábuas. Não, agora não. A graça é escrita no coração, na mente. A graça é o favor imerecido de Deus. Então, olha só, então a nova dispensação, que é esta aqui, certo? Ela começou na cruz e vem até os nossos dias e vai até mais além, pelos séculos dos séculos vindouros. A graça é o evangelho eterno da graça. As obras da lei, a guarda do sábado, o dízimo, o jejum, o que mais? Os sacrifícios cerimoniais, a ceia, o batismo nas águas, tudo isto eram obras da antiga dispensação mosaica. Quem guardava isso era os judeus, não era para gentios, e parou na cruz. Jesus tirou, né, do meio deles, né, aquilo que separava, como Paulo diz lá em Efésios, Colossenses, capítulo 2. Acabou. Agora, meu amigo, meu irmão, minha irmã, nós temos que aprender isso, não nos ensinar esta verdade. Nós estamos na nova dispensação. Isto aqui é nova dispensação, graça. Isto aqui, como podemos dizer, é nova era, novo céu e nova terra. Este evangelho é eterno alcançou os judeus, alcançou Jesus, né, depois da cruz e depois de 70 e até os nossos dias e até os séculos e séculos e séculos sem fim. Enquanto existir, enquanto nascer gente, morrer gente, este evangelho permanece para sempre. O evangelho da graça, da graça. Vamos ler de novo, olha que tradução abençoada. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, nas obras da lei, nas obras dos judeus. Pois, nesse caso, a graça deixaria de ser o que é verdade. A graça deixaria de ser o que verdadeiramente é poder de Deus,
salvação, libertação. Ela nos libertou desse lixo religioso, dessas cadeias religiosas, né? Das prisões, né? Das mãos dos gananciosos. Tá aqui, ó. Ou seja, gratuita, a graça é gratuita e imerecida. Nem eu nem você merecíamos nada. Então, você não conquista nada pelo seu jejum, você não conquista nada pelo seu dízimo, você não agrada a Deus pelo seu batismo nas águas, você não agrada a Deus pelo seu dízimo, você não agrada a Deus por nenhuma obra da lei, por guardar o sábado. Por quê? Senão isso aqui deixaria de ser graça. Ela é gratuita e imerecida. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder, toda a exaltação. Aquele que morreu na cruz e venceu, ressuscitou ao terceiro dia. A Ele todo o meu louvor para todo o sempre. Dá o like. Vamos continuar este assunto. Você está gostando, você está se identificando, você vai ser liberto para a glória de Deus. Eles estavam nos últimos dias daquela antiga dispensa. Eu vou deixar nesse versículo, eu ia até voltar nos últimos dias, mas eu vou deixar aqui. Olha só que coisa linda. É para mim e para você, meu irmão. Participe, né? Tome posse para a glória de Deus. Então, dá o like aí. Assim que você vê, dá o like, confirma aí. Comenta aí, comenta mesmo. Irmão Valdemir, parabéns da Bahia aí. Comenta, abençoado. Amém? Manda ver aí, me ajuda aí. Pessoal aí da Bahia, os baianos. E se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para a glória do nome de Cristo Jesus. Medita aí nessas palavras. Deus te abençoe grandemente. Amém? Firme na graça de Cristo Jesus. A paz de Cristo.